Muito obrigado, muito obrigado. Como controlar a mente e dirigir o nosso destino? Este era o grande dilema do professor Masaru Taniguchi, depois que ele teve a primeira inspiração por volta de 1924, quando ouviu a voz "a matéria não existe" e que este mundo era mundo da projeção da mente. Se este mundo é mundo da projeção da mente, questão era como controlar a mente e dirigir o nosso destino. O professor Masaru Taniguchi nasceu no dia 22 de novembro de 1893, portanto, fazem quase 130 anos, 129 anos que ele nasceu na vila de Karasuhara, no distrito de Kobe, no Japão. Kobe fica aqui do lado de Osaka. A vila onde ele nasceu, a casa, hoje está submersa pela represa de Karasuhara, essa represa. O local, na direção, claro, não a casa, mas no local onde era a casa do professor Masaru Taniguchi, existe um monumento erguido pelos adeptos da Seicho no Ie, que indica o local, e lá eles se reúnem periodicamente, fazem a limpeza do local. Então é bem conservado e é bem fácil de ir. Não é muito distante de Kobe, é relativamente fácil de chegar aqui nesse local onde tem esse monumento. O que é Seicho no Ie? Seicho no Ie é o ensinamento que se aplica no dia a dia. É o viver religioso praticado no lar, no trabalho e na sua profissão. É uma filosofia prática da vida que se coloca no dia a dia e você vê o resultado imediatamente. Seicho no Ie significa lar que progride continuamente todos os dias. Portanto, ser Seicho no Ie, ser Seicho no Hito, é ser pessoa que progride todos os dias. Ser Hito significa que você é uma pessoa que ajuda o outro, é apoiado pelo outro. Aqui são dois palitinhos, um apoiando o outro, significa que a finalidade da vida é um apoiar o outro, é vivificar, ou seja, amar o próximo, facilitando, fazendo coisas úteis que facilitam a vida do próximo. Ser Seicho no Ie também é assumir a resolução. Tudo é da minha responsabilidade, não jogar culpa nos outros, no governo, no presidente, no prefeito, nos políticos. Eu sou responsável por tudo o que acontece comigo. A Seicho no Ie prega a unicidade de todas as religiões na sua essência, ou seja, a verdade é comum a todas as religiões e que não há o sectarismo religioso, ou seja, respeita a identidade visual, as imagens, os rituais de todas as religiões. Cada religião surgiu em um determinado local, tem questões culturais, costumes, e nós temos que respeitar a origem de todas as religiões. Dr. Masaru Taniguchi, a sua autobiografia está no livro A Verdade da Vida, nos volumes 19 e 20, e no livro escrito por Roy Eugene Davis, chamado Homem Milagre do Japão. O professor Masaru Taniguchi nasceu no dia 22 de novembro de 1893. De 1911 a 1914, fez a literatura, cursou a literatura inglesa na Universidade de Waseda. 1914 a 1917 foi a fase operária. Ele trabalhou na indústria de fiação Setsubo Sekikaisha como um operário. Iniciou a fase da transição, que foi até 1923. Nessa época ele viveu o culto à pobreza honrada, casou-se, nasceu a filha. E em 1924 teve a primeira inspiração, e quando se libertou dessa questão da pobreza honrada.
quando ouviu a matéria não existe, ou seja, este mundo é o mundo da projeção da mente. No início de 1925, ele leu o livro do Holmes. Utilizando aquilo que o Holmes pregava, ele conseguiu o emprego de tradutor do inglês-japonês na Vacuum Oil Company. 1926, entre 1926 e 1927, ele recebe as duas revelações. Matéria não existe, o mundo fenomênico é manifestação da mente, só existe o disso, só existe Deus, sua mente, manifestação da mente. Ele viveu nessa fase aquilo que o título dessa palestra, que é Como Controlar a Mente e Dirigir o Destino. Nota-se que levou 5 anos, um pouco mais de 5 anos desde a primeira revelação até 1929, quando ele se libertou de todas as preocupações, aflições e incertezas, ou seja, conseguiu colocar na sua vida prática o ensinamento, a inspiração que ele recebeu de Deus. O homem é filho de Deus, ou seja, o homem é livre, é dono do seu destino, consegue controlar, consegue dirigir o seu destino livremente. Finalmente, em 1 de março de 1930, ele iniciou a Seichonoye com o lançamento da revista Seichonoye. O que nós vamos ver hoje é essa fase de transição entre 1924 e 1929, onde ele viveu esse dilema: como controlar a mente e dirigir o destino. Em 1924, recebeu a primeira inspiração: a matéria não existe, este mundo é o mundo da projeção da mente. A partir daí, passou a ter este questionamento na cabeça. Como dirigir o nosso destino era uma questão relacionada com a minha própria vida, ou seja, como dirigir o meu destino. Se este mundo é projeção da mente, como resolver o dilema em que me encontrava entre o ideal de divulgar a verdade à humanidade e as exigências da vida familiar? Ou seja, ele queria iniciar o movimento de iluminação da humanidade, mas, por outro lado, vivia o dilema de ter que sustentar a sua família, ter uma receita, ter uma renda, não depender dos pais adotivos, etc, etc. E esse era o grande dilema da sua vida. Como dirigir o seu destino era uma questão relacionada com a vida dele. Em 1925, ele leu o livro do Holmes. Deus cria e dá a nós sem discriminação tudo que nossas mentes conceberem. Ou seja, ele diz que nossa mente, o que é como fosse um molde, nós apresentamos esse molde a Deus e Deus preenche o molde e formata as coisas, seja sem discriminação, seja sem fisiologismo, ou seja, se eu apresentar molde da doença, ele cria molde a doença na nossa vida. Se eu apresentar molde da pobreza, ele cria pobreza na nossa vida. Por isso que diz assim: seja doença ou saúde, pobreza ou riqueza, alegria ou tristeza, felicidade ou infelicidade, Deus concebe sem discriminação. Nós apresentamos o molde a Deus e o Deus cria a forma, ou seja, Deus é criador deste mundo. Portanto, Deus seria um Deus cruel pensar dessa forma. Você apresenta o molde errado, ele cria as dores, os sofrimentos na nossa vida. O professor Masaru Taniguchi II, seguindo os ensinamentos de Holmes, ele passou a mentalizar que uma profissão adequada para mim já estava à disposição, porque ele vivia o dilema de ter que sustentar a família, ter uma renda, ter uma profissão, ter um emprego sem ter que depender dos pais adotivos. E foi assim que ele conseguiu o emprego na Vacuum Oil Company e resolveu o problema da dependência financeira dos seus pais. Mas continuava o dilema: o que fazer para controlar a mente?
Podemos ser felizes ou infelizes dependendo de sabermos controlar a mente ou não. Mas será que somente as pessoas mais hábeis e capazes conseguem controlar a mente e alcançar a felicidade? Naquela época, eu era um homem cheio de temores quando recebia na firma um telefonema avisando que a minha filha estava passando mal. Ficava logo empalidecido e, enquanto me dirigia para casa, não conseguia conter o tremor do corpo, porque naquela época, tanto ele vivia adoentado, tanto é que tem um episódio que ele tentou fazer um seguro de vida e a seguradora não aceitou que ele fizesse seguro de vida. A esposa vivia doente, a filha vivia doente, ou seja, ele não sabia como resolver esses problemas familiares. Ele sabia, teoricamente, que este mundo é o mundo da projeção da mente e que bastava controlar a mente para solucionar esse problema, mas de fato não conseguia. E isso é o grande dilema das pessoas. Certo dia eu estava fazendo meditação, pedindo a Deus que me revelasse a verdade, ou seja, entendesse, que ele compreendesse este mundo é o mundo da projeção da mente. Uma voz misteriosa, baixa, mas firme, ecoou no meu ouvido. A matéria não tem existência. Tudo surge do nada. Todas as coisas fenomênicas, sendo projeções da mente, são originariamente inexistentes. Tudo é originariamente inexistente. Portanto, tudo surge do nada. Como o homem se deixa levar pela ilusão de que tudo se cria a partir de algo que existe, sofre devido ao apego às coisas que julga existentes. Se não houvesse tal apego, ele seria totalmente livre e passaria a desfrutar a provisão ilimitada que torna possível repartir 5 pães para alimentar 5.000 pessoas, ou seja, resolveria o problema de suprimento material, mas não só suprimento material, mas teria vida saudável, vida familiar saudável, a sua vida profissional saudável e próspera. O homem sofre por causa do apego material que tem às coisas, porque pensa que essas coisas existem. Ouvindo isso, pensei, e a mente humana, mente cerebral fenomênica, será que existe? A voz respondeu, a mente também não existe. Até então eu pensava que a mente fosse como um cavalo arisco, rebelde e imprevisível. Eu tinha maior dificuldade em controlar a mente. Ouvindo a afirmação categórica de que a mente também não existe, desmontei o cavalo arisco chamado a mente e pisei no chão firme do mundo de Deus. Abandonei a ideia de querer controlar a mente para dirigir o destino. Voltei a perguntar, se não existe nem a mente, isso quer dizer que não existe absolutamente nada? Respondeu a voz, só existe o Dissô. O que é Dissô? Foi a pergunta que ele fez em seguida a essa voz misteriosa. A resposta foi, Dissô é Deus, sua mente e manifestação da sua mente, ou seja, as criações de Deus, exatamente como está na Sutra. Quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. A mente entra em vibração, ou seja, pronuncia a palavra, a vibração da corda vocal é a palavra. Expressa a palavra cria a ideia. Ideia é desenho criado pela palavra na mente. Se você fala mãe, você enxerga sua mãe. Se você fala carro, você enxerga um carro na sua mente. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente, ou seja, só existe
Deus, sua mente e manifestação da sua mente. Isso quer dizer Deus e as criações de Deus. O que é o despertar espiritual? Naquele momento, alcancei a compreensão de que a mente em ilusão é inexistente e, consequentemente, não existe a mente que alcança a iluminação por meio do despertar, ou seja, o despertar. Compreendi que é um equívoco pensar que a mente é ilusão evolui e alcança a iluminação, isto é, não é o cérebro humano que, aos poucos, aprendendo a verdade, alcança a iluminação. E essa era a ideia que ele tinha que esforçar para aprender a verdade aos poucos e, aos poucos, se libertar, ser iluminado, ser um ser livre. Mas não é o cérebro que vai se libertar. Se o aprendizado da verdade fosse aprendizado do cérebro, não adianta nenhum esforço, porque quando nós morremos, o cérebro desaparece e o aprendizado também se perde. Isso é uma coisa que me aliviou muito, porque eu fazia a mesma coisa, esforçava para tentar estudar a verdade e compreender a verdade intelectualmente através da inteligência humana. Quando eu abandonei isso, foi um alívio, porque, claro, você esforça e nunca entende nada. Compreendi que existe unicamente a mente de Deus, que é Buda, ou seja, já é iluminado desde o princípio, e o mundo de Deus, que é a manifestação dessa mente suprema. Só existe Deus e manifestação da sua mente. O que é o Dissó? Foi a pergunta que ele fez. O Dissó aqui no português é traduzido como imagem verdadeira, mas não tem nenhuma imagem. Dissó é Deus, sua mente, manifestação da sua mente. São criações de Deus e que viu que tudo era bom, tudo era perfeito, como está no Gênesis 1. O que é o Dissó? Dissó é o arquétipo de todas as coisas. Arquétipo é o padrão, modelo padrão de onde surgem todas as coisas. É como se fosse uma semente. Uma semente, você corta, abre a semente, não vê nenhuma imagem, não vê uma folha, nenhuma fruta, nenhum tamanho, nem cor, nem dimensão. Mas se você planta a semente, lá surge a planta, as folhas, as flores, os frutos, e é uma semente que assume livremente a forma, tamanho, cor e quantidade conforme o molde mental do homem, ou seja, aquilo que está na revelação sobre as leis mentais. Tudo assume a forma de acordo com a bica da chafariz da mente. Você que formata. O homem tem a liberdade de formatar, de quantificar, de produzir qualquer coisa em qualquer quantidade, tamanho, variedade, cor, etc. Não tem nenhuma imagem. É uma tradução literária da palavra Dissó, que é Hontonosgata, mas não tem nenhuma imagem. Isso é um grande erro, porque você pensa que Dissó é imagem, você vai imaginar, tentar criar uma imagem mental na sua mente. Dissó não é imagem, Dissó é Deus, sua mente e manifestação da sua mente. O reino de Deus está dentro de vós, ensina Jesus Cristo. Ou seja, a semente do homem, o Dissó do homem, o arquétipo do homem, o projeto original do homem, e todas as criações, sementes, estão dentro do ser humano. Isso está expresso quando o homem, da terra, recebe o sopro divino, mesmo nós sendo corpo carnal fenomênico, dentro de nós aloja o Dissó. Dissó não é uma coisa que, quando falar aloja, é estranho, mas Dissó é uma coisa onipresente. Ele pode estar tanto dentro como fora. Está fora e está dentro e está fora. É isso. É que para o nosso raciocínio humano é um pouco difícil. Alguma coisa tem que ter
o dispositivo para você ser alguma coisa. Você tem que estar dentro de alguma coisa para você existir. Isso não é uma coisa, existência fenomênica que depende de um dispositivo, um device, uma forma para se alojar, para existir. Ela existe independente de existir aqui ou ali. Mundo da projeção de Holmes versus mundo da projeção da Seitanoi, recapitulando um pouco. Holmes diz que Deus cria tudo conforme o molde que apresentamos. Nós apresentamos o molde e ele cria as coisas, ou seja, Deus é criador de todas as coisas fenômenos, inclusive a doença, a pobreza, a tristeza, os sofrimentos. O Dr. Masaru Taniguchi depois questionou essa ideia do Holmes, dizendo que Deus não pode ser um ser tão cruel que se contenta em criar infelicidades ao homem. Seitanoi diz que este mundo é o mundo da projeção da mente, ou seja, o mundo fenomênico é a projeção da mente. O homem tem a liberdade de projetar qualquer coisa. Deus não é criador do mundo fenomênico. Quem cria o mundo fenomênico é a mente humana. O mundo fenomênico não existe, é o mundo da projeção da mente. Por isso que diz que o mundo fenomênico não existe, fenômeno não existe, matéria não existe, porque são criações da mente humana, não é realidade criada, criação de Deus. Pessoas que pensam que se projetar no mundo fenomênico disso o céu, o paraíso, o fenômeno autêntico, eles são um mundo só, ou seja, o mundo fenomênico faz parte do mundo de Deus. Isso é uma ideia errada. Pessoas como se projetar o fenômeno autêntico está projetando Deus, portanto esse mundo faz parte do mundo de Deus. Não é isso. O mundo fenomênico não faz parte do mundo de Deus, é criação da mente. Se você pensa que você tem que projetar o fenômeno autêntico, projetar Deus nesse mundo, você começa a esforçar para controlar a mente e projetar o fenômeno autêntico, que era a ideia inicial do professor Masaru Taniguchi. Ele queria controlar a mente para poder dirigir o destino livremente e não conseguia fazer isso. Realmente é impossível, você não consegue controlar a mente. Como é que o professor Masaru Taniguchi resolveu esse dilema de como controlar a mente e dirigir o destino livremente? Quando ele se libertou do mundo fenomênico, só existe o disso. Quando ele ouviu só existe o disso, ou seja, só existe Deus, sua mente, manifestação da sua mente, ele se libertou dessa ideia errada de pensar que o mundo fenomênico faz parte do mundo do disso, se projetar o fenômeno autêntico. E o que não existe é só o fenômeno falso. Essa é uma ideia errada. As pessoas ficam dizendo, precisa projetar o fenômeno autêntico, Tanto faz fenômeno falso ou autêntico, fenômeno é fenômeno, não existe, não é isso. Então essa é a ideia que tem, que o mundo fenomênico, se você projetar o fenômeno autêntico, projetar o céu, o paraíso, ela faz parte do mundo de Deus, faz parte do disso, não é isso. O mundo fenomênico não existe, porque não é criação de Deus, é criação da mente humana, é uma forma de reconhecer criada pela mente humana. Por isso que as coisas nesse mundo aparecem e desaparecem. O mundo fenomênico é o mundo da projeção da mente. Como controlar a mente? O fenômeno autêntico existe, você vai querer controlar a mente para projetar o paraíso aqui. Só que uma tarefa impossível. Primeiro, quando fala em mente, vocês têm que considerar que você não vive sozinho aqui no planeta Terra. São 8 bilhões de seres humanos. Você vive o mundo da mente coletiva. Você é uma fração insignificante da mente coletiva. Portanto, você não consegue
determinar o seu destino. Não tem como. O destino da humanidade, dos fatos econômicos, sociais, não é você que determina. É a mente coletiva. Portanto, você não tem como. Não adianta você querer controlar a mente para controlar o mundo. Isso é impossível. Você tem que, do ponto de vista fenomênico, você tem que se adaptar ao ambiente. Essa é a lei da sobrevivência. Se você não se adapta ao ambiente, o ambiente te expulsa. Se você não consegue adaptar, o único caminho é você sair desse ambiente e viver num outro ambiente. Não é possível controlar a mente com tantas variáveis. A principal variável é a mente coletiva. Você vive como fosse um peixe que vive no oceano. Se o oceano agita, se o oceano esquenta, se o oceano, a maré traz água quente, água fria, você é afetado. Não tem como não ser afetado. Assim é a vida humana. Além disso, tem a questão da matriz da mente, que é nosso currículo, nosso passado, tem todos os pecados, karmas negativos, visão, crença, mindset, fixa, etc. Fora isso, para controlar a mente, você tem que dominar todas as leis da mente, lei da causa e efeito, lei do karma, etc. Fora as questões de você tem que ser imune às sugestões e influências externas, que é o semente do joio. Por isso que Jesus disse que o paraíso é como o homem do campo que semeou o trigo no campo, enquanto dormia veio o inimigo e semeou a semente do joio. Enquanto dormia, ou seja, enquanto não vigiava, você foi influenciado pelas palavras negativas, pelas ideias negativas, então você vive oscilando nesse mundo, porque você sofre influência da semente do joio. Nem tudo que você planta vira trigo, nasce. Você tem alternância devido a momentos bons, momentos ruins por causa disso. Fora a questão das influências espirituais, isso só falando em macrovisão, né? Com tantas variáveis, mas tem muito mais variável do que isso. Como controlar a mente? Você tira a sua conclusão. O Dr. Masaru Taniguchi se libertou. Quando ele se libertou, ele disse que deixou de querer controlar a mente. Viu que este mundo é mundo da projeção da mente e que não adianta querer controlar a mente, que só existe Deus, sua mente e manifestação da sua mente. Só existe o Disso. Se a Seichanoye manifesta uma força extraordinária para dominar a vida prática, porque rompe com o mundo fenomênico, afirmando alta e claramente que o fenômeno não existe e que existe unicamente o Disso, ou seja, Deus, sua mente, manifestação da sua mente. Se pensar que o fenômeno existe, estaremos reconhecendo que o fenômeno possui força e, consequentemente, não poderemos dominá-lo e que precisamos controlar a mente para dominá-lo. Não há como controlar a mente para dominá-lo. Você não adianta lutar contra o fenômeno. Não se deixe levar pelo fenômeno. Fenômeno não existe. O que não existe, não existe. Não tenta lutar, não tenta controlar o fenômeno. Não há como controlar o fenômeno. Se você tentar controlar, você vai ser controlado pelo fenômeno. Fenômeno é esse. Não se deixe ser enganado pelas coisas que não existem. É a única forma de você se libertar, ser um ser livre, totalmente livre, que tem domínio do seu destino. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.